Capítulo 5. Por mais inequívoco que seja, embora muitas vezes se duvide, que as crianças nascidas no colo de rosas muitas vezes vivem mais do que as nascidas na pobreza, por isso concorda-se, embora controverso também, que os educados são uma ilha para si mesmos, impenetrável para o analfabeto. Mas a morte classificou ambos como sendo iguais em status, e o julgamento evitou toda desigualdade de classe. É por isso que o inferno que habita um agricultor ofereceu um alojamento médico também. Enquanto eu ainda estava de joelhos, cansado de tanto choro, vi uma senhora que chegou lá por pouco tempo. Eu não a conhecia em nenhum lugar do mundo, mas ela estava sofrendo uma dor excruciante do inferno. Senhora, desculpe, tenho pena da condição aqui, eu gritei. Senhor, cara, você foi enviado para o nosso resgate. Ela perguntou. Ah, é difícil atravessar para onde você está. Por favor, quem é você? Perguntei. Sou Joyce Ben, do Canadá. Joyce? Sim, ela respondeu. Por que você está aqui? O que você fez? Trabalhei em um hospital privado como médica. Meu trabalho tinha a ver com a eliminação de gravidezes indesejadas por meio do aborto, como medida usada para evitar o ridículo de moças que se metiam por engano, e para diminuir o número de problemas para as famílias que não aguentavam mais. Mas fui considerada culpada pelo livro de registros, por derramar sangue inocente e acabar com vidas, revelou ela. Você sabia que o exercício era pecaminoso, Joyce? Perguntei. Atenciosamente sim. Uma aluna do laboratório médico sobre tarefas domésticas uma vez pregou para mim, e disse que o aborto é um assassinato, respondeu ela. Mas, você confessou seu pecado de assassinato a Deus? Perguntei a ela novamente. Veja, eu pensava que ainda era jovem, e ceder à religião naquela idade, muito mais como uma jovem médica, poderia significar uma traição da personalidade e, portanto, afetar meu status. Eu acreditava que um homem civilizado deveria ser altamente seletivo, e em infinita divergência com um intelecto primitivo, ou um indivíduo exposto não precisa se preocupar em acreditar em nada, afinal, ele sabe a coisa certa. Eu nunca soube que este é o lugar onde toda a minha crença me levaria, ela respondeu. Ela parecia ser favorecida de alguma forma, porque a maré não a arrastou de volta tão cedo. Mas estou pronta para carregar minha Bíblia agora, ela concluiu. Senti pena dessa jovem, que estava pronta para se arrepender tarde demais, cujos dias de oportunidade terminaram antes de pegar os porretes para servir seu Criador. Eventualmente, ela foi dominada pela mão forte do fogo. Ela gritou e afundou imediatamente. Esse foi o fim. Eu não vi Joyce subir de novo desde que ela caiu. Sobre o assunto do aborto, ainda estou perplexo com o triste fim que muitos médicos podem ter, pois, como esse fenômeno onipresente transformou alguns médicos em abortistas profissionais, também criou o mercado para a prática privada do mesmo. Amigos, foi à beira do inferno que certamente ficou claro para mim que, sem uma vida que vença o pecado, a reivindicação da religião como qualificação para ver Deus, é uma suposição fácil, e o esplendor de levar um nome religioso como uma identidade sem esperança. Joyce é um bom nome cristão. Joyce Ben tinha o nome, mas não a vida. Com o passar do tempo, o cansaço me visitou. Eu nunca soube, quando por pena, comecei a render uma espécie de poema ao inferno enquanto ele estava no mais alto grau de fúria. Esta foi a minha versão, desdobrável. Oceano do inferno, por favor, role. Milhões de almas em ti choram de dor, rostos são pintados com tristeza, a beleza queimada pela fumaça e pelo calor diminuiu. Sua tortura prende grandes homens em um gemido indescritível. Sua maré engole gente comum e muitos capitães. Ó inferno, que detém o velho, ó inferno, a tristeza eterna, a cadeia eterna. Dentro de você estão homens e mulheres, chorando de tristeza, pedindo misericórdia para substituir sua dor. Por que você está incessante, ó abismo, em reivindicar as almas que nunca morrem? Ó vocês homens preocupados, quão prontos vocês estão para explicar? Quem vai segurar a mão de um pecador? E pacientemente, como o Salvador diz, você deve nascer de novo. Enquanto eu estava ocupado fazendo este poema com o peso da mente após a partida de Joyce, o inferno conturbado se acalmou um pouco. Todos os olhos ficaram vermelhos como carvão em brasa, e a voz deles ganhou volume para pedir ajuda. Foi nesse momento que vi uma jovem que conheci no mundo, mas nunca soube que ela havia morrido. Antes disso, ela estava exausta. Ela cambaleou e cambaleou. Esta menina era uma empregada doméstica na cidade de Lagos, na Nigéria.
antes de morrer em um acidente de carro, no ano de 1965. Auntie, por que você está aqui? Eu gritei. Ah, Tia Ellen, estou perdida. Por favor, me ajude. Por favor. Água. Ajuda. Ajuda. Ela chorou. Fiquei chateado neste momento. Essa garota costumava vender refrigerantes para nós nos aposentos da Marinha, durante sua vida. Ela tinha entre 12 e 14 anos, então costumava ficar no portão do meio-dia às 5 da tarde. Às vezes, eu a mandava fazer um recado para me comprar jornais dos vendedores. Ela era bastante responsável. Mas, uma vez, eu lhe disse para entregar sua vida a Jesus. Eu disse: sim, Tia Ellen, você fez. Mas o medo da tortura me fez ficar em casa. A fome me obrigou a roubar. Eu estava morrendo de fome. Passei pelo frio por falta de roupa adequada. Nenhum dos meus esforços em casa encontrou minha recompensa de bondade de minha senhora. Para todos os erros, Nossa Senhora usava chicote de cavalo dia após dia, de modo que meu corpo estava coberto de feridas. Não tendo ninguém a quem pedir ajuda, comecei a roubar, abusar, amaldiçoar e desejar o mal a Nossa Senhora. Eu nunca soube que sua crueldade tinha um fim, mas a tristeza e o tormento aqui são eternos. Há poucos dias do Natal de 1965, enquanto corríamos para cima e para baixo para mais vendas além da estrada, fui atropelada por um táxi. Isso levou à minha morte, ela explicou. Ah, o que eu faço? Eu me perguntei. Tio, você pode implorar por mim? Ela perguntou. Auntie, me desculpe, eu não sabia que este lugar seria tão terrível quanto este, quando eu estava pregando para você naquele dia. Eu teria explicado melhor do que expliquei. Mas agora é tarde demais, respondi. Ah, Tia Ellen, você quer dizer que estarei aqui para sempre? Amigos, isso eu ouvi e comecei a chorar de novo. Eu não conseguia dizer sim ou não. Então, a morte poderia lembrar uma empregada doméstica também, não fazer discriminação entre a criança e a empregada. É terrível. Capítulo 6. A experiência definitivamente mostrou que algumas razões para manter uma crença são muito mais prováveis de serem justificadas pelo evento do que outras. Pode-se naturalmente supor, por exemplo, que a melhor de todas as razões para uma crença é uma forte convicção de certeza, que acompanha a crença. Pelo teste crucial de experiência, o homem rico no livro de São Lucas atesta a existência do inferno. O livro do Apocalipse da Bíblia Sagrada disse mais, e sua afirmação é um meio eficaz o suficiente para capturar a imagem do inferno. Amigos, o inferno é real, embora alguns ao ouvirem isso possam imediatamente explodir em um violento ataque de riso. Mas a Bíblia, e a experiência humana semelhante à minha, construíram consideravelmente uma base consistentemente satisfatória para essa realidade. De volta à minha entrevista, o lugar permaneceu tão tenso como de costume, tão desesperado para os internos do inferno quanto quando eu entrei com o anjo, e nenhuma redução foi notada no número daqueles trotando dentro, minuto a minuto. Nesse estado desesperado, muitos se abandonaram em uma dor frenética, vagando em chamas terríveis, torcendo a cabeça e soltando gemidos e lamentações. Outros clamaram a Deus por socorro, e muitos sentaram-se em desespero silencioso e taciturno, enquanto os anos se passavam em seus pedidos não concedidos por misericórdia, e lágrimas corriam por suas faces dia após dia. O ambiente era desprovido de todas as exigências da vida cotidiana. O desejo de fome e sede era interminável. Nesse pico de tristeza, vi um homem fazendo 8, cuja identidade vou silenciar o máximo possível. Estou falando de um superintendente de uma igreja e um aclamado ministro de Deus, que contribuiu muito para as primeiras atividades missionárias na Nigéria, e em outros estados africanos. Antes de sua morte, ele era o superintendente de sua igreja quando o fundador morreu no início dos anos 50. Até hoje, sempre que alguns de seus membros da igreja falam comigo, eles ainda fazem alusão ao seu esforço heróico no Evangelho, enquanto na Terra. Considerando que ele está sofrendo amargamente no inferno. Que cena terrível é essa? Como gerenciado? O que aconteceu? O servo de Deus no abismo? Todas essas perguntas passaram pelo meu coração. Isso não está desvinculado dos milagres e curas operados por esse homem, que davam a todos a impressão marcante de que ele havia ido ao seio do Pai. Gradualmente, quando vi na visão, ele se aproximou da margem. Senhor, o que aconteceu? Eu perguntei reverentemente. Amigo, de onde? Você me conhece? Ele perguntou. Parece que sim, senhor.
Acho que o senhor era o reverendo fulano de tal, respondi com o peso da mente. Sim, você está certo, ele confirmou. Tenho pena da condição trágica deste lugar, por toda a luta pela pregação daqueles anos, continuei. Antes de chegar ao portão principal, eu estava me deliciando com a alegria de finalmente chegar lá, não até que fui desviado para cá. Eu duvidei até que o livro de registro foi aberto, que continha todos os meus bons serviços cristãos. Mas embaixo de todos os serviços prestados está escrito, não deve ser lembrado, porque ele tomou uma coisa santa. Para um relato justo e verdadeiro. Ele acrescentou que meu relatório não estava em conformidade com o padrão de mordomia do Evangelho, e que o ato traiu meu cargo como ministro, explicou. Mas senhor, você implorou por misericórdia. Eu perguntei. Eu fiz, mas o anjo respondeu que o perdão só é possível no mundo, mas recompensa ou julgamento é determinado lá no portão, respondeu ele. Em menos de 5 minutos depois de sua última declaração, o inferno tremeu terrivelmente, a maré subiu para uma crista alta de raiva, o fogo soltou sua chama novamente, e com um ranger de dentes esse reverendo caiu para trás e afundou. Eu balancei minha cabeça e lamentei por muito tempo. Essa foi a última pessoa que vi, e acordei no meu quarto 5 minutos para as 6 horas. Eu tremi, fiquei com muito medo. Sem perder tempo, chamei meus amigos e contei para eles o que vi. Amigos, esta é a imagem da tristeza eterna, e a cena das pessoas no abismo. Aqueles ali atravessaram a terra mole e a lama molhada, vida feliz e mundo sombrio. Alguns, antes da morte chegar, foram vítimas de infortúnios, e outros foram oportunistas, alguns de comportamento gentil, e alguns eram muito opinativos. Muitos se despediram do mundo como bêbados, trapaceiros, prostitutas ricas, mentirosos simplórios, divorciados e polígamos, enquanto outros dormiam com sua filosofia, não há tempo para arrependimento agora, mas tiveram tempo de pedir água no inferno. Eles pagaram à natureza a sua dívida, e o mundo inteiro lhes pagou seu último respeito. Caros ouvintes, contemplando a idade das pessoas no inferno, é surpreendente que alguns adolescentes jovens e inacabados estejam lá, deixando seus pais para trás. Os órfãos também não estão isentos, juntando-se aos seus pais falecidos. Solteironas e solteiros sem cônjuge, sem filhos, também foram para a região do silêncio, enquanto nenhuma recusa foi dada aos casados com uma frota de filhos. Quando vi tudo isso, esqueci minha conquista passada e meu coração se derreteu de compaixão. Quando me lembrei daquele grande dia em que todos comparecerão perante o juiz da humanidade, tremi. Antes de dormirmos esta noite, Dari e meus amigos, Kunle e Martins, eu quero que todos vocês se voltem para Jesus Cristo, confessando seus pecados e se afastando. A morte é inevitável, mas Deus até agora ainda está no exercício de escrever o nome dos pecadores arrependidos no livro da vida. Não permitir todos os atrasos. Essa foi a minha história. Vamos orar antes de dormir. Já são 11h30. Caro leitor, que foi Ellen Bangboze narrando sua experiência de 4 horas ao lado do fogo do inferno. A audiência do Sr. Bangboze ao ouvir uma história tão trágica, ajoelhou-se com um espírito humilde, confessou a Deus tudo o que considerava que poderia impedi-los de vê-lo. Eles aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador naquela noite. A grande questão diante de nós é: quem será o próximo a experimentar o sofrimento tão insuportável, e a punição tão severa no inferno, depois de ler tudo isso? Rogo a você, caro leitor, que aceite Jesus Cristo neste dia e nesta hora. Jesus tem a vida eterna para oferecer à sua alma agora, mas o pecado e Satanás têm vergonha eterna e o tormento da eternidade, para oferecer a todas as almas não salvas. Escolha a vida eterna. Não se atrase. A oferta é sua agora, amanhã não é certo. Este é o fim.